Já parou para pensar que o nome Carlos Magno, sabe, Carolus Magnus, foi tão forte que em várias línguas eslavas, tipo o polonês Król, virou a palavra para rei? Incrível, né? Isso mostra o tamanho do legado. É verdade. Impressionante. Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda da dinastia Carolíngia. Essa família franca que, olha, saiu dos bastidores do poder para comandar um império e acabou redesenhando o mapa da Europa. Exato. As fontes que a gente tem detalham bem essa ascensão, o legado todo, e o objetivo aqui é entender como eles foram, de prefeitos do palácio, né, a imperadores, e por que esse domínio enorme acabou se fragmentando. Perfeito. A história começa lá atrás, século VII, mais ou menos, com a união de dois clãs importantes, os Arnulfim e os Pipínidas. E a figura-chave no início é Carlos Martel. Ah, Martel. Isso, eles eram os prefeitos do palácio. Na prática, eles que mandavam mesmo. Os reis da dinastia anterior, os merovingios, eram mais simbólicos, sabe? Entendi. Figuras decorativas quase. Quase isso. Aí o ponto de virada foi em 751. Pepino o Breve, que era filho do Martel, com o apoio do Papa, da aristocracia franca. Bom, ele simplesmente tirou o último rei merovingio do trono e se tornou o rei dos francos. E aí nasce oficialmente a dinastia Carolíngia, certo? O nome vem de Carlos Martel. Exatamente. Então, vamos focar um pouquinho nesse fundador, o Martel. Ele assume o poder depois de uma crise, né? Guerra Civil, por volta de 714. Pelo visto, um estrategista militar daqueles. Unificou o reino franco com vitórias importantes, tipo Amblève e Vinci. Assim, e muito pragmático. Ele não só unificou, mas expandiu o controle para regiões vizinhas, Alemanha, Baviera, e tem a famosa Batalha de Poitiers, em 732. A batalha contra os muçulmanos. Isso. Ali ele barrou um avanço que vinha da Península Ibérica. Ganhou essa fama de defensor da cristandade. Mas é curioso que o controle mesmo sobre a Aquitânia, onde foi a batalha, só veio depois. E ele era esperto. Usava terras até da igreja, sabe? Para garantir a lealdade dos guerreiros. Centralizou bem o poder. Nos últimos anos, ele nem nomeou mais rei merovingio. Governou como príncipes, tipo um príncipe, e dividiu o reino entre os filhos, Carlomano e Pepino. E dessa linhagem vem ele, Carlos Magno, Carlos o Grande, neto do Martel. Começa a reinar em 768, dividindo com o irmão, Carlomano. Isso, mas o irmão morre logo, em 771. Aí ele assume tudo e a expansão acelera de vez, né? Conquista a Lombardia na Itália e começa aquelas guerras saxônicas, que foram longas e difíceis, pelo que li. Aqui a história fica complexa. As guerras saxônicas duraram uns 30 anos. Muita brutalidade, conversão forçada ao cristianismo. Teve um episódio terrível, o massacre de Verden. O que foi isso? Foi a execução de, uns 4.500 saxões, de uma vez. Atos como esse, chocantes hoje, eram vistos na época como necessários para consolidar o domínio sobre povos que resistiam muito. Pesado. Muito. Ele também lutou na Espanha, teve a derrota famosa em Roncesvalles, que inspirou a canção de Rolando, mas essas campanhas criaram a marca hispânica. Marca hispânica, o que era exatamente? Era tipo uma zona de fronteira militarizada, sabe? No nordeste da Península Ibérica. Um escudo, uma defesa contra possíveis ataques vindos do Al-Ándalus muçulmano. Além disso, ele subjugou a Baviera, derrotou os ávaros. O reino cresceu demais. Em Roma, o Papa Leão III, precisando de proteção, coroa ele Imperator Romarum, imperador dos romanos. Que jogada, hein? Gigantesca. Uma declaração de que o poder imperial romano renascia no Ocidente. E um rompimento claro com Bizâncio, com Constantinopla. Faz sentido. Agora, tem um debate, né? Se Carlos Magno queria mesmo essa coroação específica do Papa, ou se ele foi pego de surpresa. Ele parecia preferir um título que dizia que ele era coroado por Deus, sabe? Adeu coronatus, buscando talvez uma legitimação mais divina, menos papal. Interessante essa nuance. Gerou atrito com Bizâncio, claro, mas eles acabaram reconhecendo o título imperial dele em 812. Impressionante. Mas, na prática, como é que ele administrava um território tão gigante e diverso? Além de colocar os filhos como reis em partes do império, que mais ele fazia? Ótima pergunta.
Ele usou muito o sistema de vassalagem, aquele acordo. Guerreiros juram lealdade, serviço, em troca de terra, proteção. Isso foi fundamental e depois evoluiu para o feudalismo, né? Sei, sei. Ele também mandava inspetores reais, os missi dominiti, para fiscalizar tudo lá nas pontas. E não era só guerra, não. Ele incentivou a educação, percebeu que precisava de gente letrada para administrar o império. Isso gerou o Renascimento Carolíngio. Ah, o Renascimento Carolíngio, que ajudou a preservar textos clássicos. Exatamente. Um florescimento cultural importante. E ele fazia diplomacia até com lugares distantes, como o Califado Abássida. Recebeu de presente do Harun al-Rashid aquele famoso elefante, o Abu Abbas. Um elefante em Achen, imagina. Mas como geralmente acontece com impérios muito grandes, muito centralizados numa figura, o que veio depois? Pois é, a fragmentação. Carlos Magno, ainda em vida, coroou o filho, Luís, o Piedoso, como co-imperador em 813. Morreu no ano seguinte. Só que manter um império tão diferente unido, com aquele costume franco de dividir a herança entre os filhos, era quase impossível. A tradição da divisão. Exato. Depois que o Luís morreu, o império foi dividido oficialmente entre os 3 filhos dele, netos do Carlos Magno. Foi o Tratado de Verdão, em 843. Essa divisão é a sementinha do que viria a ser a França e a Alemanha. Que interessante. E aí a dinastia carolíngia foi perdendo poder aos poucos nos reinos. Tem datas importantes, 888, 911 e 987 na França Ocidental, futura França, quando outra dinastia assume. A linha masculina direta acabou se extinguindo. A última carolíngia reconhecida morreu lá em 1122. Então, para resumir, uma ascensão meteórica de administradores a imperadores que tentaram reviver Roma no Ocidente. Mas a obra gigantesca acabou se dividindo por causa das próprias tradições francas. É isso. Basicamente isso. E a relevância hoje é enorme. A construção e, talvez mais ainda, a dissolução do Império Carolíngio definiram muitas fronteiras, muitas identidades nacionais da Europa Ocidental que a gente vê até hoje. As bases da França, da Alemanha, foram moldadas ali. Fica então uma questão para a gente pensar, né? Celebramos Carlos Magno como o grande, o unificador, patrono das artes, mas ao mesmo tempo a gente sabe de coisas como o massacre de Verdun, atos brutais que foram chave para ele consolidar o poder. Como equilibrar essa admiração pelo construtor do império com a violência que muitas vezes parece ser parte do pacote? É algo para refletir.